Será que haveria alguma relação entre os abusos sexuais praticados por padres da Igreja Católica Romana nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo com os abusos, estupros, violências, tráfico de crianças, tráfico de mulheres praticados pelo João do Diabo ou João de Deus aqui de Goiás, e a eleição de Jair Bolsonaro com apoio de neopentecostais e católicos romanos da Canção Nova, tem alguma relação uma coisa com a outra? Tem. Comentarei sobre isso. Antes, por favor, curtam aqui o nosso canal, este vídeo e outros, ativem o sininho, comentem, compartilhem os vídeos, por favor, e frequentem o blog cartasproféticas.org, clicando lá em colabore para participar da sustentação deste canal e deste blog na sua missão de analisar, denunciar, conscientizar e nos educar como cidadãos e como patriotas. No dia 2 de janeiro de 2019, o Santo Padre Francisco enviou uma carta dolorida, com a alma purgada, para bispos e cardeais da Igreja Católica Romana nos Estados Unidos. Nesta carta ele analisa o problema dos abusos sexuais praticados por padres e bispos pedófilos. E diz que essas atitudes de abusos levam a um desgaste da igreja. E lá mais abaixo na carta ele compara esses abusos de poder com os mesmos praticados pelos poderosos que mandam nos outros, que mandam nos povos e nas nações e manipulam as pessoas a favor dos seus interesses. O Papa sofre com os abusos sexuais praticados por padres católicos romanos, verdadeiros criminosos, digo eu, verdadeiros arrasa a humanidade, verdadeiros praticantes de atentados contra pessoas indefesas, como crianças, adolescentes, homens e mulheres. E completamente inadequado com o cristianismo, com a fé, comportamento absolutamente esdrúxulo e satânico, que não pode ser aceito por cristãos e cristãs. Então eu daqui participo da dor do Santo Padre Papa Francisco. E me pergunto, isso teria alguma relação ética, moral, ou por falta de ética ou por falta de moral, com as atitudes praticadas pelo outro que não é da igreja, mas que se diz espírita, o tal de seu João Teixeira, o seu João do Diabo, o seu João de Deus aqui em Abadiânia, em Goiás? Tem, porque tanto padres que praticam abusos sexuais contra indefesos, contra pessoas que não consentem ou não sabem o que é isso, com atividade sexual, como seu João de Deus, são criminosos. Seu João de Deus se diz participante de uma religião que deveria praticar a caridade e usa o seu poder, o seu prestígio, a sua relação com os poderosos para manipular, para estuprar, para praticar abuso de poder. E pior, os últimos indícios indicam que ele ainda teve a cara satânica de participar de tráfico de crianças e tráfico de mulheres. Coisa bárbara isso, coisa violenta. O que isso tem a ver com religião? O que isso tem a ver com caridade? O que isso tem a ver com uma postura coerente de alguém que se diz praticante do bem? E assim vai. Da mesma forma como nós devemos perguntar qual a relação dos padres abusadores com o seu João do Diabo abusador, criminoso, arrasa a humanidade,
com evangélicos e católicos romanos que participaram dessa campanha fascista de direita para eleger um boçal diabólico como governante do Brasil, como o grupo Bolsonaro. Tem tudo a ver. Também usaram as missas, usaram as reuniões de orações, usaram os retiros, usaram os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, para manipular as pessoas, para dar continuidade a um golpe de Estado em nosso país em favor dos interesses mais sórdidos, mais maléficos e mais satânicos. É a mesma coisa. Talvez haja uma pequena diferença estatística, degradação numérica. Enquanto os padres e bispos católicos romanos nos Estados Unidos praticaram abusos em alguns milhares de pessoas. Enquanto o seu João do Diabo praticou estupro contra umas 700 ou 1000 mulheres. Enquanto roubou crianças e exportou, praticando comércio ilegal, atentatório à dignidade humana, e exportou e comercializou mulheres também. Os que votam em Jair Bolsonaro, os que apoiam Jair Bolsonaro, com as tais orações falsas e hipócritas, fazem mal a milhões de brasileiros e atingem toda a América Latina e o mundo. A maldade tem o mesmo conteúdo, mas o mal é muito maior. Então, essas atitudes ditas de religiosos, elas precisam ser questionadas, porque elas não têm nenhuma relação com o cristianismo. Não é possível que ditos cristãos se sintam tão à vontade para serem alienados e se digam do bem, praticando a anticidadania, o antipatriotismo, a antinacionalidade, a antipolítica, a antijustiça, para eleger a barbárie, para destruir o nosso país. Tanto os pedófilos, abusadores, padres e bispos, quanto o seu João de Deus, quanto o pastor Estrupo, eu digo Estrupo ironizando porque o seu pastor Everaldo, que batizou Jair Bolsonaro no Rio Jordão, por ser analfabeto, arrogante, não sabe dizer estupro, quanto os eleitores ditos católicos ou então aqueles ditos evangélicos praticam o mesmo mal, embora escrevam na testa que sejam cidadãos de bem. E os exemplos se multiplicam, como o caso daquele rapaz em Pernambuco que destruiu um senhor idoso, não sei com que pretexto, e que nenhum pretexto justifica isso. A coices e a pontapés, o senhor idoso, enquanto ele poderoso, todo saradão, foi batizado nas águas como evangélico, não teve compaixão, solidariedade e senso de justiça para massacrar um senhor de 63 anos, magrinho, e que vivia seu trabalho como flanelógrafo nas ruas. Atitudes como essas não tem nada a ver com o cristianismo, nega o cristianismo, e esse tipo de gente não tem nada a ver com fé. Não é gente de fé, é gente religiosa que pratica alaridos, que pula, que grita, que pede dízimo, que dá dinheiro, mas que não tem nada a ver com o cristianismo. É preciso repensar isso. Eu prefiro os ateus que são honestos, são coerentes, são justos, são éticos, do que esse tipo de cristão. Me entendo muito melhor com os ateus, que amam o próximo, que têm compaixão com o próximo, do que com esse tipo de cristão. Confio muito mais em ateus, que são capazes de ser solidários, do que nesse tipo de gente que pula e grita, dizendo que vai para o céu, jogando os outros no inferno e passando por cima dos seus cadáveres. Que ninguém solte a mão de ninguém, que ninguém que seja cristão de verdade, que não é igual a esse tipo de gente, solte a mão de ninguém. Abraços críticos e fraternos.